Ser pacífico não é ser passivo, não é ser negligente. Ser pacífico é agir, é fazer o que está ao meu alcance para que as coisas se modifiquem. Daí nós nos lembramos do próprio Gandhi, porque muitos pensam que ele ficava dentro da sua casa, dentro do seu cômodo, porque ele não tinha propriamente uma casa, fazendo orações, fazendo aqueles retiros. Quem pensa dessa forma não conhece a vida de Gandhi, porque ele caminhava, fazia jejuns, conversava com as pessoas. Esse homem quase que não parava quieto. Esse homem, ele se movimentou por toda a Índia e conseguiu, com as suas atitudes, com os seus movimentos, com a sua conduta no bem, sem levantar uma única arma, libertar 800 milhões de indianos do Império Britânico. E ele dizia que nós devemos agir, nós não podemos nos esconder, nós não podemos negligenciar. E ele convidava as pessoas a agir da mesma forma. Quando buscamos a personalidade inovidável de Nelson Mandela não era alguém que se omitia, alguém que ficava dentro de sua casa pensando num mundo melhor, filosofando por um mundo melhor. A filosofia ela é boa. Eu amo a filosofia, mas a filosofia precisa vir acompanhada de atitudes, vir acompanhada de ações. E ele começa a recrutar pessoas para resistir. Mas era uma resistência com harmonia, era uma resistência pacífica. E ele próprio, por resistir, ele ficou preso. 27 anos preso, mas com o ideal nobre, o ideal de acabar com o apartheid na África do Sul. E quando ele saiu, muitas pessoas foram até ele e disseram assim: agora é a nossa vez. Vamos nos vingar de todos os brancos que foram os nossos opressores. E ele, junto com um bispo que foi prêmio Nobel da Paz, chamado Desmond Tutu, disse assim: nós vamos acabar com essa cultura de olho por olho, dente por dente. Porque se a gente devolver violência com violência, o mundo nunca terá paz. Nós vamos fazer diferente. A nossa atitude pacífica vai ser juntar uma nação fragmentada, brancos e negros, para construir uma África do Sul que seja de todos. Ou seja, a atitude da não violência pela união da África do Sul. Quando nós olhamos Martin Luther King Jr., ele foi um ideal da paz, da não violência, mas ele não ficava na sua igreja pregando tão somente, porque poucos sabem que Martin Luther King era pastor, era reverendo da igreja batista ali na Geórgia, e ele falava de Jesus, falava do evangelho de Jesus, pregava como ninguém aquela parábola do bom samaritano. Mas ele fazia marcha de Selma a Montgomery. Ele pedia às pessoas para que se ajoelhassem nas pontes e ficassem na posição do oprimido. A mesma posição que George Floyd foi morto agora nessa última tragédia contra o racismo nos Estados Unidos. E ele dizia que nós precisávamos lutar pacificamente para que o mundo fosse melhor. E uma vez ele reuniu muitas pessoas nos Estados Unidos e marchou até Washington. E no Capitólio, que há cerca de 2 semanas atrás foi invadido, ele teve a audácia de subir, de tomar o microfone e de fazer aquele discurso que nós conhecemos como discurso inovidável, dizendo: I have a dream, eu tenho um sonho. O sonho de que os meus 4 filhos não serão julgados pela cor de sua pele. O sonho de que os homens não serão adversários porque têm religião diferente. O sonho de que os canhões de guerra serão substituídos por máquinas que ararão o chão e produzirão alimentos para aqueles que passam fome. I have a dream. Eu tenho um sonho de que, substituindo a nossa passividade, nós possamos nos colocar em ação por um mundo melhor. Então, ser pacífico é trabalhar, é agir, é fazer a nossa parte